Bom dia, meu terceiro ano A. Quanto tempo, não? Já se passaram mais de 40 dias que nós estamos aqui nessa quarentena. Bom, eu espero de todo meu coração que vocês estejam bem. Você, Rodrigo, você, Richard, Luiz, Cauê e Josué. Que vocês estejam bem, que vocês estejam aí da melhor maneira possível, passando por esse momento tão grave que a gente está passando dentro da nossa história. História do Brasil. Você pode ter certeza que daqui 100 anos, esse momento que a gente está vivendo vai estar lá escrito nos livros de história. Da mesma maneira que há 100 anos atrás aconteceu uma outra pandemia que está registrada aí no livro de história, né? Que foi a epidemia da gripe espanhola, que aconteceu lá nos anos de 1918. Então, 100 anos depois, nós temos uma outra pandemia, dessa vez uma pandemia provocada pelo coronavírus, que provoca a doença conhecida como a Covid-19. Espero que você esteja compreendendo esse momento, né, da melhor maneira possível, que você esteja vivenciando esse momento da melhor maneira possível. Eu quero dizer para você que aqui nesses dias de reclusão, né, nesses dias de isolamento social, tem dias que são bastante difíceis, né? Porque vendo o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né, eu fico bastante preocupado com a dimensão daquilo que pode vir a acontecer no nosso país, né? Eu estou um pouco assustado, confesso para você que está aí no terceiro ano, que me conhece, estou um pouco assustado diante do que eu vejo hoje em dia, não só em relação ao governo, né, mas também o que eu vejo em relação às pessoas. As pessoas, a maior parte delas grande parte das pessoas estão descrentes. Elas não acreditam que estamos diante de uma doença tão grave. Então, apesar de que no mundo nós temos muitos países que foram duramente vitimados, né, pela Covid-19, que é o caso da Itália, o caso da Espanha, os Estados Unidos, e também o Brasil agora, que em cada dia que passa nós temos o aumento de casos e o aumento de vítimas fatais por conta dessa doença. E apesar de tudo isso, muitas pessoas ainda se mantêm descrentes. E é muito interessante isso, né? Interessante no que eu digo que eu falo no sentido da gente estudar isso filosoficamente. E então aproveitar esse momento para falar um pouquinho a respeito do assunto que nós estávamos tratando antes de começar esse isolamento, as determinações de isolamento social que fizeram com que as aulas fossem suspensas. Eu espero que você realmente entenda a importância do isolamento social, né? E se porventura você, Rodrigo, Luiz, Cauê, Josué, o Richard tiver alguma dúvida a respeito da necessidade do isolamento social, é importante que vocês manifestem a sua dúvida, falem comigo, né? Me procurem lá no privado e exponham o porquê da sua dúvida em relação à gravidade dessa doença, né? Então nós estamos diante de um momento assim que é muito estranho, né? Porque enquanto outros países do mundo sofriam com a Covid, nós estávamos aqui assistindo, dizendo: nossa, meu Deus, olha essa doença. E quando essa doença está no nosso país, nós estamos. A maior parte das pessoas parece que elas não dão conta da gravidade que é o coronavírus. Então, é importante lembrar vocês do aonde a gente parou, né? Nós paramos aonde que nós estávamos quando tudo isso começou, né? Então, lembrando, nós estávamos tratando a respeito da diferença entre a filosofia espontânea e a filosofia acadêmica. Quais são as diferenças? O que é o filosofar espontâneo e o que é a filosofia da universidade? Quais são as diferenças entre essas duas filosofias? E por que que nós podemos, porque alguns filósofos, como Antônio Gramsci, ele diz que todos nós somos filósofos, né?
Então ele aponta que todo ser humano é filósofo. Por que disso? Por que que isso acontece? Por que que alguns filósofos apontam que todos nós somos filósofos? Então a gente viu nas nossas aulas que o tempo todo nós filosofamos espontaneamente porque nós pensamos em temas da vida que são para nós muito importantes. Por exemplo, aquelas perguntas básicas, né, que todo mundo algum dia vai fazer para si mesmo. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então isso é uma pergunta que é uma pergunta e que de caráter filosófico e que muitos filósofos, muitos pensadores ao longo da história da humanidade já se debruçaram diante dessas perguntas e é claro que no futuro nossos filhos, no futuro breve, no futuro, em qualquer momento da vida a gente vai ter pessoas que pensam a respeito desses temas. E não só isso, né? Aí você pode pensar, por que, que há fome no mundo? Já que o planeta pode alimentar a todos? Isso é uma pergunta filosófica. E que muitas pessoas respondem, né? Dentro dos seus pensamentos, dentro das suas conjecturas, dentro das suas convicções, dentro das suas crenças, as pessoas respondem essas questões, né? E então, esse é o filosofar espontâneo que o filósofo como Antônio Gramsci nos fala que todos nós somos capazes de filosofar, né? E aí ele aponta a diferença daquela diferença que é o filosofar acadêmico, que nós vimos então que a filosofia acadêmica é aquela então que necessita de um rigor científico, que não é apenas um achismo a respeito da vida, mas é que é uma filosofia que demanda de um estudo sistemático. Ou seja, então a pessoa, para ser um filósofo acadêmico, a primeira coisa que ele tem que fazer é frequentar a academia. O que é academia, professor? Bom, a academia é a universidade de filosofia. É onde então a pessoa aprende esse filosofar sistemático, onde ele vai debruçar sobre os livros que vai mostrar a evolução do pensamento humano. E esse pensamento humano enquanto filosofia que foi produzida ao longo de décadas, de séculos e inclusive de milênios, né? Então, por exemplo, nós temos aí a filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga, que nasceu a 600, no ano 600 anos de Cristo, ou seja, então essa filosofia, né, muitos temas filosóficos que foram construídos nessa época ainda estão vigentes no nosso dia, ainda são importantes, são material de estudos importante para a compreensão do pensamento humano, de como evoluiu o pensamento humano desde a fundação da filosofia antiga lá na Grécia até os nossos dias. É claro que muito do pensamento filosófico que permeou a cabeça dos filósofos na Grécia, muitos dessa filosofia ela já foi suplantada, claro, né? Que ela já muitos tratados que foram feitos na época lá na Grécia Antiga, eles se transformaram em obsoletos, ou seja, eles perderam a sua validade, né? E claro, mas por outro lado, existem temas filosóficos que foram tratados, por exemplo, como filósofos como Platão, como Aristóteles, Sócrates, filósofos da antiguidade grega, que até hoje eles não foram superados. Então, esses escritores, esses filósofos, esses pensadores da antiguidade, eles lançaram temas muito importantes para o pensamento humano, né? Por exemplo, Platão vai nos falar a respeito da relação amorosa entre os humanos. Né? Ele vai citar o amor, o amor filial, que é o amor de irmão, de irmã, o amor, ou ele vai falar do amor eros, que é o amor erótico. Então ele vai traçar o que é o amor. E é claro que hoje em dia, se eu perguntar para você o que é o amor, ou se você perguntar para mim o que é amor, a gente vai ter dificuldade em responder essa pergunta, porque é uma pergunta extremamente filosófica e que já há 2000 anos as pessoas têm tentado explicar. Então a gente vai aproveitando que essas pessoas vão deixando de conhecimento ao longo da história para que a gente possa tecer considerações a respeito do que é o amor,
o que é a justiça, o que é a bondade, o que é a temperança. Inclusive, muitas dessas palavras elas foram inventadas pelos gregos ao pensar sobre a vida humana, pensar sobre temas humanos. Então, a filosofia, quando é uma filosofia acadêmica, ela leva tudo isso em consideração. Então, a pessoa precisa estudar o que pensava Platão, o que pensava Aristóteles, o que pensava David Hume, o que pensava John Locke, o que pensava Kant, enfim, todos esses filósofos que ao longo da história deixaram a sua marca na história da filosofia. É bastante coisa, é muita coisa. Inclusive, um filósofo grego da antiguidade, Sócrates, ele tinha uma máxima que ele dizia: eu sei que nada sei. Porque o filósofo, aquele que se debruça ao estudo, ele percebe que quanto mais ele estuda, ele percebe que, nossa, que o mundo ele é repleto de coisas a serem estudadas. E que quanto mais ele estuda, ele percebe que o seu pensamento, que o seu conhecimento, ele é pequeno diante da imensidão de coisas que o mundo nos revela. Bom, é claro que assim, necessariamente, eu não sei se o Richard um dia ele pensa em fazer filosofia, se o Cauê pensa em fazer filosofia, estudar numa universidade, fazer filosofia, ou se o Rodrigo, o Luiz, né? Por exemplo, eu quando fiz o meu curso de História, eu não tenho formação em filosofia, mas quando eu fiz o meu curso de História, eu optei por fazer muitas disciplinas que tinham filosofia envolvida. É por isso que hoje, apesar de ser professor de História, eu posso então também lecionar aulas de filosofia. E sou muito feliz, sou muito grato, não sei se eu já disse para vocês, mas eu amo a disciplina de filosofia, porque é o que revela a todos nós, se você pensar assim, por que, que você pensa dessa maneira? Por que, que você pensa o que você pensa? Por que, que você age diante de algumas circunstâncias da vida de tal maneira? Então a gente vai encontrar respostas significativas dentro do estudo da filosofia. Então a filosofia, ela explica, por exemplo, as religiões. A filosofia, ela explica, por exemplo, coisas que são importantes para a convivência entre os seres humanos, por exemplo, que é a política. A política nasce da filosofia grega. Então, a filosofia é uma matéria, para mim, no meu ponto de vista, essencial para todos. E aí eu brinco, né, dizendo assim que, por que que, você sabe que eu acho que eu já fiz essa brincadeira com vocês, né, que, por exemplo, assim, que a disciplina de filosofia, ela tem uma aplicação direta o tempo todo na nossa vida. É diferente, por exemplo, da disciplina de matemática, que você vai ter lá um momento ou outro da sua vida, é claro que isso acontece muitas vezes, situações que você precisa conhecer alguns elementos básicos da matemática. Mas a filosofia é o tempo todo. O tempo todo você está diante das relações humanas. Então não tem como, você se relaciona o tempo todo. Então é por conta disso que filosofia é muito importante, porque ela estuda justamente esse comportamento humano diante das nossas relações que nós temos uns para com os outros. Viver em comunidade demanda da gente também ter compromissos, comportamentos. E esses compromissos e comportamentos a gente aprende na filosofia. Por exemplo, ética. Você está sendo ético nesse momento? Ah, professor, o que é ser ético? Bom, ser ético nesse momento, por exemplo, é você compreender a dimensão do que é o isolamento social e manter-se em casa. Então você está sendo ético porque você está tendo um comportamento ético para com o coletivo, porque você entende que ficar em casa não é só uma coisa que ajuda a proteger a sua vida, mas acaba por proteger a vida de toda a sociedade, de toda a comunidade. Entendeu? Porque a questão aqui, você sabe, eu não sei se você sabe, mas é importante dizer que as pessoas mais vitimadas, por exemplo, pela Covid-19, não são os adolescentes. Apesar de que a gente vê exemplos no mundo, em algumas localidades, de adolescentes que ficaram gravemente doentes e até adolescentes que foram vítimas fatais dessa doença. Mas a gente sabe que a maior parte das vítimas dessa doença são as pessoas de idade, as pessoas são os idosos e as pessoas que já têm doenças pré-existentes.
que são chamadas de comorbidades, principalmente as pessoas que sofrem de doenças do coração, que são diabéticas, hipertensas. Então, essas pessoas têm maior vulnerabilidade diante da doença, correto? Isso todo mundo sabe. Não sei se todo mundo sabe. Aliás, não é todo mundo que sabe. Tem muitas pessoas que não sabem. Tem muitas pessoas que acreditam que tudo isso não passa de uma invenção. Então veja o dilema que nós estamos, o dilema filosófico que nós estamos vivenciando nesse momento na nossa sociedade. Então quando eu digo se você está sendo ético, você tem que entender, por exemplo, que para que a gente possa viver em sociedade é necessário alguns compromissos com a ética, com o ser ético. Então, por exemplo, ser ético, por exemplo, é não roubar, né? Então, assim, tem muitas pessoas que elas, elas não têm comportamentos éticos e diante dessa gravidade da doença que nós estamos enfrentando, as pessoas que não cumprem as regras determinadas pelo isolamento social, elas não estão tendo um comportamento ético, porque elas desconsideram o perigo para si e o perigo para toda a comunidade. Então, assim, eu espero, sinceramente, que você entenda, né? Então, como eu disse, se você não entende, se você tem dúvidas a respeito do isolamento social, chama lá para conversar no particular, por favor, para que a gente possa tentar aí resolver essa dúvida sua a respeito disso, né? E a gente entender que filosofar espontaneamente é muito importante. É muito importante para todos, para que você, é muito importante para você que você tenha opinião, que você filosofe consigo mesmo, mas é importante também você entender da filosofia acadêmica, que a gente precisa de ter, por exemplo, dados científicos, para que a gente possa ter elaborar um pensamento mais racional a respeito de determinado problema, que eu não posso ficar simplesmente, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso assim, dessa maneira, mas que existem fatos, existem dados. E esses dados, eles são importantes para que a gente possa construir um pensamento filosófico, para ter um pensamento ou uma filosofia espontânea que seja realmente positiva e que não crie, por exemplo, falsas convicções, né? Que é para que a gente também não seja iludido por falsas informações. Então, quanto mais você se aprofunda, nos fatos e nos dados, é menor a possibilidade de você ser enganado, né? De você ser enganado por uma notícia falsa, por uma fake news. Então é importante você entender a respeito disso. Então isso está muito ligado a essa questão da filosofia espontânea. Veja, não é proibido você ter opinião, não é proibido você fazer essa filosofia espontânea. Mas é interessante que você entenda que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você entende dos dados e dos fatos da vida que nos cerca, melhor vai ser o seu filosofar espontâneo. E isso pode te ajudar a compreender o momento que você vive, isso pode te ajudar a ter uma elaboração melhor a respeito da circunstância que você está vivenciando, e isso pode ser muito positivo. Muito positivo. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão reclamando, eu estou presa em casa, né? Eu estou preso, não posso sair de casa. Eu prefiro pensar que eu não estou preso na minha casa, mas é o que eu estou em casa em segurança. A minha casa não é uma prisão. A minha casa é uma fortaleza que me traz segurança. Então eu prefiro pensar assim. Então isso, como é que eu penso dessa maneira? Bom, eu penso entendendo que os perigos que eu corro ao sair lá fora. E como é que eu sei desses perigos? Bom, eu vou estudar esses perigos. Eu vou escutar o que os cientistas falam. Eu não vou escutar o que alguém que está na porta do boteco, ou que está na porta da mercearia, ou que está lá sabe fazendo o quê, tem a dizer. Essa pessoa é importante, que essa pessoa tem algo a dizer, mas eu não sei o que se ela tem para dizer é realmente verdadeiro. Então, diante de um problema de saúde, eu não vou escutar o comerciante. Diante de um problema de saúde, eu vou escutar o médico, não é? Não é assim? Por exemplo, se você está com um problema de saúde, você não vai se consultar lá na mercearia do bairro. Você vai até o UPA porque você quer encontrar o médico. Então, diante de um problema de saúde, que é a Covid-19, perdão, diante desse problema, então o que a gente tem que fazer
é escutar os médicos, escutar os agentes de saúde, é eles que têm o que dizer para nós nesse momento. Então tem muitas pessoas que preferem escutar o padre, o pastor, tem muitas pessoas que preferem escutar o comerciante, dono da mercearia do bairro, e não escuta quem deveria escutar, que são os agentes de saúde nesse momento. E a gente está vendo que uma galera está se arriscando, né? Um monte de gente está se arriscando por desconhecimento, por ignorância e por achismo. O que é o achismo? Eu acho que tá isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, mas não tem um estudo aprofundado. Então a diferença da filosofia espontânea para a filosofia acadêmica é que a filosofia acadêmica é um estudo aprofundado, não é basta eu acho isso, eu penso isso, não. O que tal fulano pensou sobre isso, o que tal outro fulano pensou sobre isso, o que um outro terceiro fulano falou sobre isso. Então isso é um estudo aprofundado, sistemático. Eu quero saber o que Platão falava sobre isso, o que Hume falava sobre isso, o que Descartes falava sobre isso. Então, aí, depois que eu tenho uma noção de que essas pessoas falaram, eu posso, então, tirar alguma conclusão. Entende? Então, não é, o fulano ali falou, o ciclano ali falou. Ó, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse dia eu tive que sair de casa porque um dos bichinhos aqui, um dos pets aqui de casa, ficou doente. A gatinha Toninha ficou doente. A Toninha, ela tá aqui. Eu vou pegar a Toninha, ela tá bem pertinho de mim aqui. Não vou tirar a cama do lugar, porque senão eu já montei toda essa gambiarra aqui. Vem aqui, Toninha. Vem aqui, Zuza. Essa aqui é a Toninha, Antônia Silva, o nome dela completo. A gente aqui que é íntimo dela, a gente chama ela de Toninha. A Toninha ficou doente semana passada. Eu fui até o veterinário, tive que sair de casa, levar ela ao veterinário. E aí depois o veterinário passou uma receita, eu tive que ir lá comprar a receita, né? E cheguei lá no pet shop lá, estava lá esperando ser atendido, mantendo a distância do cidadão que estava sendo atendido, um senhor de idade. Eu vi que ele estava lá conversando com o dono do pet shop e ele estava falando um monte de bobagem, um monte de asneira, sabe assim? Da onde que ele tirou aquilo, eu sei de onde que ele tirou aquilo. Ele tirou aquilo das mensagens do WhatsApp que deve chegar lá no WhatsApp dele, lá de fake news. E ele falando um monte de bobagem. E eu já estava assim, ficando muito incomodado, assim, né? Porque que as pessoas elas se acham no direito de falar um monte de bobagem daquela. E aí o dono do pet shop olhou para mim, né? E já conheci ele há um tempo, já faço as compras dos bichos lá. E aí ele perguntou o que eu achava disso e como é que estava a situação lá. Ele sabe que eu tenho pessoas próximas que estão lá na Alemanha, por exemplo, que é os avós da Maiara. Ele perguntou como é que estava lá na Alemanha. E aí eu já falei um pouquinho a respeito lá de como é que estava na Alemanha. E esse senhor entrou na minha resposta para falar, lá na Alemanha, lá o problema é o frio. E aí eu já estava um pouco incomodado, eu fui um tanto que ríspido. Eu falei, frio, meu senhor? Mas aqui em Manaus é calor pra caramba e a gente tá com o hospital lotado lá. Então isso não é verdade. Né? Então, assim, então a gente está vivendo um dilema hoje, um dilema mesmo, né? As pessoas não estão acreditando que o negócio é sério. Não estão acreditando. Eu espero você como meu aluno, um cara esclarecido como você, viu, Rodrigo? Um cara esclarecido como você, Josué, Richard e Jonathan, Cauê, que eu espero que vocês, pessoas esclarecidas como vocês são, que vocês não caiam nessa bobagem de achar que esse negócio é uma gripezinha. Talvez para vocês que sejam adolescentes, talvez seja uma gripezinha. Talvez, né? Os adolescentes, muitos adolescentes, eles são assintomáticos. Não sei se você sabe o que é sintomático, mas assintomático é aquele que tem a doença, mas não desenvolve sintoma. O cara não tem febre, não tem tosse, não tem nada. Mas quando acomete uma pessoa que já é de idade ou que tem alguma doença pré-existente, ela pode ser fatal. E a gente vê casos, e os médicos não entendem por quê, que existem casos ao mundo, ao redor do mundo, de pessoas que não têm doença pré-existente, que não estão dentro do grupo de risco e que, no entanto, são vítimas fatais da Covid-19. Então, meu querido, abra esse olho e abra também esse olho e pense bastante nisso. E pense a respeito dessa questão da filosofia espontânea e da filosofia acadêmica. Bom, essa é a nossa primeira aula.
é só que é um resumo para a gente entender. Eu fiz aqui, eu peguei um texto, um pequeno texto escrito por um professor da Federal de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina, e nesse texto ele coloca algumas diferenças entre o pensar, o filosofar espontâneo e o filosofar acadêmico. Eu quero que você leia, por favor, eu peço que você leia, por favor, essa página que eu estou mandando para você. Ao final da página, depois do nome da pessoa que escreve o texto, eu coloquei uma questão para você responder. A questão é simples. Diante do que você leu no texto, eu quero que você elabore um texto utilizando, claro, do conhecimento que você absorveu dentro do texto, mas utilizando aí as suas palavras, você elaborando o texto. É claro que você pode copiar uma ou outra frase do texto, mas eu quero que você crie um texto mostrando para mim a diferença entre o filosofar espontâneo e o filosofar acadêmico. Entendeu? Eu acho que sim, né? Eu acho que está claro. Então você vai pegar esse texto é o primeiro texto das nossas aulas virtuais. Ele serve para quê, professor? Ele serve para que a gente possa recapitular, para que a gente possa lembrar aquilo que a gente já estudou, né, lá nas primeiras semanas, nas semanas de fevereiro e nas primeiras semanas de março, que fala sobre isso, sobre a filosofia espontânea e a filosofia acadêmica. Então esse texto serve para te lembrar, e aí a gente já entra com essa pequena atividade de você escrever um pequeno texto para mim, para dizer a diferença entre a filosofia espontânea e a filosofia acadêmica. É fácil, né? Você consegue. Eu sei, é muito fácil, muito simples. Bom, então para que você possa me entregar essa atividade, então é importante primeiro, olha, presta bastante atenção. Você não vai mandar no grupo do terceiro ano. A atividade depois de feita, você vai, você vai fazer uma folha do caderno, responder essa questão em uma folha do caderno. Você pode pesquisar outros textos, você pode dar uma lida lá na internet. Se você colocar lá filosofia acadêmica e filosofia espontânea, vai aparecer outros textos que você pode consultar. E aí, é claro, assim, para você não ficar só nesse professor aqui, nesse texto que eu publiquei para você lá, que eu estou postando para você, você pode pegar uma outra análise, uma outra opinião de um outro filósofo, né? E aí você juntar lá e tirar a sua conclusão e escrever o seu texto para mim. Então você não manda no grupo do terceiro ano, você manda para mim. Então, a primeira coisa que você deve fazer depois de assistir esse vídeo é salvar o meu contato. Depois de você salvar o meu contato, você vai mandar uma pequena mensagem para mim. Agora, sim, professor, assisti sua aula aqui, assisti seu vídeo. Pô, gostei, legal. Ou você pode dizer, não gostei, que chato isso aí, você falando um monte, falando 30 minutos sem parar. Mas me dá um ok que você viu a minha aula. Isso serve para eu colocar presença para você. E aí depois que você fizer a pergunta que está lá no final da página, no final do texto, você vai responder na folha do seu caderno, vai tirar uma foto bonitinha, enquadradinha, e por favor, faça de caneta, porque de lápis é impossível de ler, tá? Então, assim, de foto não é que é impossível, é complicado pra caramba. Então, faça de caneta, né, azul ou preta, para que eu possa ler com qualidade o seu trabalho, tá bom? Então, aí, depois, esse trabalho, é claro, ele serve para nota, e quando a gente voltar para as atividades normais, presenciais, eu vou vistar esse caderno, mas é claro que eu pretendo já ter dado nota, para que você tenha nota esse bimestre, etc e tal. Então, não deixe de fazer a atividade, viu? Entendeu? Tá? E então, depois que você fizer a atividade, você tira a fotinha bonitinha, enquadra certinho lá, coloca lá, procura um lugar iluminado, né? E aí você tira uma foto e que você vai postar para mim lá no grupo. Não, no grupo não. Errado, professor. Você vai postar pro professor Ednei direto no meu particular. Então salva o seu nome e na hora que você mandar para mim você diz: "Oi, professor, aqui é o Rodrigo. Oi, professor, aqui é o Cauê, aqui é o Richard, ou aqui é o Luiz, ou aqui é o Jonathan". Então aí você, depois que você fizer isso, você manda para mim lá um bom dia dizendo quem você é, para que eu possa salvar também você, o seu contato lá, para que a gente possa ter uma comunicação mais direta, se preciso for. É isso, gente. Essa é a nossa primeira aula de hoje. Na semana que vem tem mais. Então, mas por hoje é só, tá? Então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e entenda, por favor, a necessidade de você ficar em casa. Eu tô entendendo,
E ficar em casa para mim não é uma prisão. Ficar em casa para mim é segurança. Fique bem e até a próxima.